Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de leitura e reflexão de O Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam, e também, Senhor, a presença dos espíritos que foram convidados para participarem também desta reunião. Rogamos, Senhor, que Tua mão se estenda mais uma vez, como sempre, sobre o planeta nesse instante que está passando por uma dificuldade muito grande. Que Tu possa, Senhor, abranger, abarcar, envolver todo o planeta e seus membros, com o objetivo, Senhor, de que todos nós possamos sair deste problema com paz, com harmonia e tranquilidade, que nós possamos ter a paciência suficiente para esperar o término dela. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da tarde, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Aqui nós vamos continuar o assunto que a gente estava comentando na reunião passada, que é sobre espíritos simpáticos, né? Aquela história da enfermidade que a gente viu lá na reunião anterior, e a gente só vai dar seguimento. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é o resultado de identidade perfeita? Resposta. A simpatia, que atrai um espírito para outro, resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua identidade. Tá, então, é aquela história de que a gente se junta, mas nunca perde a identidade. Você lembra daquela passagem do Evangelho que diz, quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. Tá? Sim. Eles se tornam uma só carne, entretanto, eles continuam sendo, cada um indivíduo diferente. Por conta disso, é que aquela confusãozinha que acontece no Evangelho, por conta de interpretação, com relação a que Jesus é Deus. É aquela grande polêmica que uns acham que Jesus não é Deus, outros acham que Jesus é Deus. Os que acham que Jesus é Deus é simplesmente por causa de uma passagem que Jesus falou, e a partir daí eles resolveram entender que Jesus estava dizendo que era Deus. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Tá, mas ó, Jesus, em toda a sua jornada no planeta Terra, ele sempre dizia, o Pai, eu sou filho, que eu sou filho, eu sou diferente do Pai, que o Pai, tudo, eu vim para cá para cumprir a palavra, para cumprir aquilo que o meu Pai que me enviou, etc., me manda, etc. Então, várias passagens de Jesus, ele afirma que ele é uma coisa e Deus é outra. Uma individualidade e Deus é outra. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, e o pessoal de outra religião entendeu que ele era Deus também, quando ele disse isso, não, Jesus não quis dizer que era Deus, Jesus apenas quis dizer que entre ele e Deus tinha esta perfeita concordância de pendores, esta perfeita concordância de afinidades, essa perfeita concordância de pensamento. Para desmistificar essa história de que Jesus é Deus, aquela história da Ave Maria, que diz que Santa Maria, Mãe de Deus, etc, etc. Então, na verdade, Jesus nunca disse que era Deus. Acontece que as interpretações e os entendimentos de outra forma é que dão esta confusão
tão grande que a gente vê com relação à Bíblia. A gente está estudando a Bíblia, eu e o outro grupo, e nós passamos, né, pelos mandamentos, já passamos pelos mandamentos, e além de passar pelos mandamentos, tem outras regras diferentes destas que foram recebidas no Monte Sinai, diferente destas, que tem um monte de coisa que a gente debateu muito sexta-feira agora passada, mostrando e demonstrando que se Deus diz lá em cima que não se deve matar, que está lá na lei, não matarás, como é que algum tempo depois ele diz que ele vai matar fulano de tal, vai matar grupo tal, eu vou matar não sei quem? É uma contradição terrível. E como se Deus é perfeito, ele não pode se contradizer. Ou ele manda matar, ou ele não manda matar. A questão é, quem que está errado nessa história? É Deus? Se Deus é perfeito, o erro está em outra pessoa, ou em outra coisa, que no caso seria Moisés, que quem escreveu o livro foi Moisés. Uhum. Muito bem. Alguma pergunta? Algum comentário a mais? Não, por enquanto não. Beleza. Então deu para entender esse pedacinho, deu? Tranquilo? Deu. Muito bem. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Opa, olha só. Além dos pensamentos, na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ou seja, conhecimento, além de analogia de pensamentos, os mesmos pensamentos, tá? E também os mesmos conhecimentos parecidos. Tá? Isso que ele está querendo dizer. Resposta: na igualdade dos graus de elevação. Pronto. Então, as duas coisas ajudam a afinizar. As duas coisas. Pode até ser que só por analogia de pensamento, mas se tiver as duas coisas, são mais afins ainda. Tá? Muito bem. Certo. Continuando. 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos os espíritos que presentemente não o são? Resposta: todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se e aperfeiçoando-se a em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Aí é o seguinte, não existe, não tem outra saída. É como se a gente dissesse aqui nós três vamos morrer? Com certeza sim. Não tem saída. Agora, o problema é quando? Né? O problema é quando? Outra coisa aqui. E isso aqui, fazendo parênteses, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, a morte é uma fatalidade. Fatalidade, ou seja, é aquilo que vai ter que acontecer independente da nossa vontade. Queiramos ou não queiramos, vai ter que acontecer. Ou seja, queiramos nós três ou não, nós três vamos morrer. Isso é fatalidade. Outra fatalidade é que todos os espíritos, todos, sem exceção, serão perfeitos, serão puros. Porque a perfeição é uma lei divina. E a lei divina, a perfeição é uma fatalidade. Ou seja, queiramos ou não queiramos, uma hora nós estaremos lá. Todos, sem exceção. Algum comentário a mais? Eu queria só falar um pouco sobre a questão anterior que eu estava pensando aqui, Sim. sobre a igualdade de graus de elevação. Eu acho que ele quis dizer nessa pergunta em relação ao conhecimento, não só uniformidade de pensamento e sentimento, que acho que está mais ligado ao conhecimento moral, ou à evolução moral dos espíritos. Ele está falando de evolução moral e conhecimento técnico-científico, algo assim. Sim, sim. Aí os espíritos, eles deixam claro que
o X da questão é o grau de elevação, não Isso, exatamente o grau de conhecimento científico. pode Influi ser. também nessa equação. Claro, claro. Qualquer conhecimento. Por Uhum. exemplo, se eu sou doido por matemática, Sandra também é, e você também é, a gente se afiniza por conta desta ciência, ciência exata. Tá? Se a gente gosta Uhum. de filosofia, por exemplo, a gente se afiniza por conta desta linha de conhecimento, que a gente se afiniza porque sabe, conhece um pouco, e nesse conhecer um pouco a gente se aproxima por conta da afinidade da ciência em si. Certo? Então, pode ser qualquer ciência, qualquer ramo do conhecimento humano, além de analogia dos pensamentos. Certo. Beleza? Vamos adiante. 303A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso. Ele é simpático, de repente acontece uma. São os dois simpáticos. De repente acontece um pequeno desentendimento de forma diferente de pensar. Porque isso acontece muito. Às vezes, as pessoas são amigas e, de repente, uma diverge da outra de uma forma de pensar em uma área diferente. E resultado desta forma de pensar diferente, eles podem se tornar inimigos. Né? Pode-se ficar antipático um ao outro por conta disso. Né? Mas aí, uma hora ou outra, eles serão simpáticos outra vez. Comentários de Kardec a respeito da questão. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregam, necessariamente limitados, sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente de se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Bom, os espíritos são simpáticos, mas eles podem estar separados durante pequeno, longo, médio ou longo prazo para trabalhar em prol da humanidade e depois se reunir numa oportunidade. Isso não quer dizer, por exemplo, se a gente é muito afinidade, tenha muita afinidade, que a gente tem que estar grudado o tempo todo, né? Ali, juntinho o tempo todo. Não, porque, simplesmente porque o amor não depende de distância. Onde que quer que a gente se encontre, se a gente ama alguém e alguém nos ama, esse amor continua, eterno, independente de separado ou não. Beleza? Certo. Beleza. Comentários? Essa teoria das metades seria aquela que eu preciso de alguém para me complementar? Não, complementar não é bem o termo. Né? Como ele, Não é porque. né, que ele começa aí falando da teoria das metades. Sim, sim, a teoria das metades. Por exemplo, quando a gente fala em metades, se uma metade com a outra metade dá se une, Completo. completa. Mas nessa metade, nessa outra metade, como a gente falou um pouquinho antes, essa metade não quer dizer que a pessoa se fundiu a outra. Eles continuam indivíduos. Essa metade é só metáfora, metaforicamente. Sim, só se agregam. Isso. Entendi. Eles se juntam e tal, mas não se fundem. Quer dizer, eles, quando se juntam, se tornam um. Mas, repetindo, cada um tem a sua individualidade. Certo. Sim, agora ficou mais claro. Ficou mais claro?
Ok. Sim. Recordação da existência corpórea. Bacana isso aqui. 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Resposta. Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tá, mas olha só, isso aqui, nem todo mundo tem essa propriedade. Você consegue se lembrar, né? Isso aqui são raros, são algumas exceções. E aí o camarada que se lembra, a pessoa que se lembra, o espírito que se lembra de uma encarnação anterior, ele, como ele fala aqui, se ri penalizado de si mesmo, porque ele percebe todos os erros que ele praticou em vidas anteriores. Às vezes fica triste, às vezes ri, fica penalizado, etc, etc. Porque ele percebeu que naquela época ele não praticou coisas lá muito boas, que vêm atrapalhar no seu corre-corre pela vida, no seu desempenhar pela vida, e nesta época atual. Comentários de Kardec a respeito. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri de suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice. Pois é, então, é a mesma coisa. Nessa época que o homem pratica um monte de coisas erradas, é porque ele é menino espiritual ainda, criança espiritual. E as crianças fazem algumas bobagens. Os adultos fazem, né? Nós adultos fazemos bobagens de vez em quando. Imagina as crianças. Né? Uhum. Comentários? Não, por enquanto não. Não, aqui está tranquilo. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Resposta: não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa à medida que nela fixa ele a sua atenção. Bom, então aqui ele está se referindo a após a morte. Após o desencarne, sim. Qualquer um pode lembrar de suas vidas anteriores, porque ele está no mundo espiritual. E aí, mas não é de imediato. É aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Porque às vezes ele está em estado de transição entre um plano e outro, e às vezes existe uma certa, dependendo da evolução, lógico, existe uma certa perturbação nessa transição. Até que ele tome consciência do outro plano, quando toma, aí ele já vai lembrando de algumas coisas, vai se situando, vai percebendo a sua individualidade e, em consequência, vai se lembrando também de reencarnações ou de alguns lances de encarnações anteriores. Certo. 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta: lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreende, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar. Bom, aqui dá para a gente entender que essas recordações são geralmente de grande importância, que tem importância, porque tem umas que não tem. Por exemplo, vai importar o que a gente comeu há 3 anos atrás, no dia 6 de janeiro? Está lá gravado, mas isso aí não importa, não interessa.
Vai importar o que a gente estava fazendo no dia 4 de agosto de 1992, de 2002? Não importa, não interessa. Porque isso não tem consistência para nós, que é importante para a nossa vida. Então, aquilo que é realmente importante, aquilo sim, o espírito se lembra, até para ele refletir naquilo e tentar resolver algum problema, se houve algum problema naquela situação. Quando ele lembra, é exatamente porque tem uma situação que precisa ser contornada para que ele possa continuar a evolução. Certo, Certo? certo. Perguntas, comentários? Não, por enquanto não. Tá bem claro. Tá claro também. Então, 306A. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Resposta. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não faz, porém, desde que não tenha utilidade. Pronto. Ele só faz confirmar a questão lá de cima. Se não tem utilidade, para quê? É igual a gente ficar é, é, gravando coisa que não tem nenhum mínimo interesse. Aqui, de vez em quando. Aí a mulher pergunta uma coisa para mim. Eu digo, não sei, não lembro. Ela diz assim, não lembro? Eu disse, não, minha filha, para mim não é importante, eu vou encher minha cabeça com coisa. Eu coloco na minha cabeça aquilo que importa para o meu dia a dia, quando eu precisar, eu vou lembrar. Porque se eu encher a minha cabeça com coisa que não me interessa, que para mim não interessa, na hora que eu precisar das coisas importantes, e aí? Está cheia a cabeça de besteira, e aí eu não preciso, vou ficar complicado e atrapalhado. E olha só, tem muita gente que fica esquecendo das coisas, esquece muito das coisas, é porque enche a cabeça de coisa que não tem nenhuma importância. E as coisas que são importantes, na hora que tenta lembrar, não consegue. Por isso, higienizar a nossa cabeça. Eu coloco o mínimo de coisa na minha cabeça. Justamente porque quando eu precisar, por exemplo, eu preciso aqui. Eu preciso aqui. Quando eu aqui, para eu dar alguma explicação, eu tenho que tirar lá do fundo da memória, né? Desarquivar aquilo que já está guardado lá por conta de leitura, de estudo, etc, etc, de observações. Então, isso foi importante. Logo, não me interessa as besteiras. Para quê? Muito bem. Alguma pergunta mais? Não, por enquanto não. Tá, Essa então, parte me faz lembrar os assuntos anteriores que a gente viu desse livro, desse sim, estudo, que quando a gente está no mundo espiritual, a nossa capacidade se amplia, nossa capacidade de sim, percepção. Então, não sempre. seria diferente das nossas lembranças aflorarem nesse momento, Isso, né? Que a gente, não perfeitamente. sei qual foi a parte, o tema que a gente viu, que os sentidos se ampliam e a sensibilidade diante das coisas se amplia, porque a gente não está mais com essa veste carnal que atrapalha. Então, é bem lógico que a gente consiga lembrar das coisas que a gente foi, do que a gente fez anteriormente, do que a gente fez enquanto encarnado, das encarnações que a gente já teve, que é uma forma até de autoavaliação para as futuras, né? Para quando É, for fazer um novo planejamento reencarnatório, dizer, olha, eu estou precisando melhorar aqui, eu estou precisando passar por prova tal, eu estou precisando, né? é isso mesmo. Lembrar. Muito, muito bem colocado. E aí a gente percebe que quando a gente está no plano espiritual, a visão se amplia porque não tem o corpo material que embota a nossa visão, embota a nossa audição. E aí o espírito percebe de forma geral. Esse corpito nosso aqui é uma prisão que nos diminui muito a capacidade de percepção. 306B.
Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta: certo que eu vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Bom, entrevê, lógico, né? Lógico. Só repetindo que o corpo limita muito. Repetindo que o corpo limita muito. Quando chega lá, ele percebe as coisas que não foram boas que ele fez nesta vida ou em outras, e aí ele procura, né, a partir daí, tentar consertar esses pequenos deslizes para poder qualidades novas serem integradas ao espírito, a fim de que ele continue a jornada, né, sem mais tropeços maiores, sem tropeços maiores. E isso, logicamente, vai depender do livre-arbítrio. Coisa interessante é livre-arbítrio e evolução. Então, outra coisa que é fatal, já falei que é fatal, a morte. O que é fatal? A evolução. Outra coisa que é fatal, o livre-arbítrio. Queiramos ou não queremos, nós temos o livre-arbítrio. Não, eu não quero ter. Já está escolhendo. A vida é uma escolha. Não, eu não quero ter livre-arbítrio. Isso aí já é uma escolha. Então, você já teve livre-arbítrio de escolher isso ou não. Porque a gente vive escolhendo. A vida inteira a gente escolhe. Por exemplo, nós escolhemos hoje participar da reunião. Isso é livre-arbítrio. Porque nós poderíamos muito bem não estar na reunião aqui hoje. Não é verdade? Isso é livre-arbítrio. A gente não pode correr do livre-arbítrio. Não pode se livrar do livre-arbítrio. Não pode se livrar da morte material e nem pode se livrar da evolução. Essas três coisas são fatalidade. O que é fatal vai acontecer, repito, vai acontecer independente da nossa vontade. Queiramos ou não, vai ter que acontecer, a gente vai ter que passar por aqui. Bacana? Bacana. Comentários mais? Se não, vamos adiante. 307. Como é que ao espírito se desdenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Resposta: de uma e outra forma. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de tudo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra. Deixa eu só grifar isso aqui, para a gente comentar um pouquinho depois. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que lhe parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo cai no esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Olha só, está aqui, ó. Então, só confirmando, repetindo aquilo que a gente tem visto há poucos instantes, no comentário um pouquinho, de que o que a gente lembra vai depender da nossa evolução. Né? Ou, quanto mais evoluído, eu só escolho aquilo que me interessa. O que não interessa, deixa para lá. Pode até ser que precise lembrar para um ensinamento, para alguma coisa parecida. Exemplo, um espírito superior, puro. Então, ele quer trazer a sua experiência de encarnações anteriores para o planeta Terra, para que as pessoas conheçam. Então, ele foi imperfeito, e aí ele escreve um livro contando todas essas histórias. Ou seja, as crueldades que ele fez, as maldades que ele fez, e um monte de imperfeições que ele tinha passado, que ele quer esquecer, logicamente, porque ele era superior agora,
Mas ele traz o conhecimento, né? Aquela lembrança, justamente para que possa dar exemplo e ajudar as pessoas que estão a caminho da evolução. Aí é outra história. Mas não importa para ele, para quê? A partir daí, ele está com a cabeça em outro lugar. Beleza? Vamos continuar, então. Essa questão é interessante no sentido de que aqui na Terra a gente tem muitas ligações com muitas coisas que parecem mundanas demais, por exemplo, os nossos empregos, as nossas relações sociais, os nossos bens, os nossos negócios, os nossos planos para o futuro, as nossas garantias, as nossas imagens. E aí, quando a gente tem essa percepção aflorada, quando a gente deixa o corpo físico, eu acho que só o essencial fica. E aí, aquilo que vai levar a gente a melhorar nas próximas encarnações e que vai servir também para os outros espíritos que estão ao redor, elas ficam, e muitas dessas coisas das quais a gente gastava nosso tempo, se preocupava, porque enquanto encarnado a gente tinha que se preocupar com isso, isso vai sendo depurado da nossa existência, até que a gente venha ao corpo físico de novo. Não seria mais ou menos isso? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, a gente está percebendo que as coisas acontecem assim. Agora, dependendo... Sérgio e Sandra. Jesus teve uma passagem que disse, uma frase que disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta frase nos mostra a pensar no seguinte: de que, se nós estamos no corpo, nós precisamos de coisas materiais, porque nós estamos no corpo e nós estamos no planeta material. Mas nós não podemos ficar muito apegados. O problema não é usar, o problema é o apego. Quando a gente se apega demasiadamente, aí acontece que quando a gente chega no plano espiritual, a gente começa a sofrer por este apego. A gente se apegou a coisas que não tinha importância, não tinha sustentação espiritual para a nossa evolução. Agora, usar, nós vamos... então, enquanto nós vamos continuar, esperar que ele... no momento. Então, a gente deve usar e não abusar e não ficar apegado a coisas. Porque, na verdade, olha, a riqueza não é condenada por Jesus. É porque a gente trabalha e tiver condição de ter um confortozinho, né, um pouco melhor, não tem problema nenhum. O problema é o abuso. Por isso é que Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a parte espiritual a gente tem que se importar e com a parte material, desde que esta parte material não nos seja elemento de prejuízo na nossa caminhada evolutiva. Tá? E que a gente possa ajudar, né? Se a gente tiver riqueza, poder financeiro um pouquinho melhor, poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta, etc, etc, etc. Isso tudo vai ajudar. Muito bem. Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Resposta: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais aonde viajou, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito,
essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, olha só, aquelas existências lá no início, né, na infância espiritual, aquelas primeiras reencarnações nossas, não tem sentido nenhum, né? A gente se lembrar porque né, nós éramos selvagens, vivíamos em tribo, em guerra, então isso aí não tem nenhum sentido para nós, né? Agora, aquelas que é, é, nos ajudaram a ficar numa situação estranha, negativa, atual, aí sim, ele pode se lembrar e tentar, né, a partir desta lembrança, que seja influenciado na próxima. Aí ele coloca a cabeça no lugar, não, esse daqui eu fiz isso aqui, não preciso mais fazer isso, eu tenho que fazer de outra forma. Né? Comentário, Sandra? Não, está bem claro. Tá, então vamos continuar. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Resposta. Como veste emprestado, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Isso, isso depois que está lá. Porque enquanto está aqui e foi imperfeito, a gente não quer sair daqui de jeito nenhum. Aí depois que a gente sai daqui e vai para lá, aí a gente toma consciência de que lá é muito melhor e a gente se sente mais livre. É igual aquela história. A gente nasceu, não quer morrer, mas tem que morrer. Quando morre, a gente passa para o lado de lá. Quando passa para o lado de lá, não quer voltar para cá. Ou seja, de lá para cá é morte do espírito, daqui para lá é morte do corpo. Tem até uma passagem dessa no filme Nosso Lar. Parece que é aquela família que acolhe o André Luiz. Uhum. Acho que a matriarca tem que voltar. E aí ela suspira, tem que voltar. É assim, Pois como é. se ela quisesse ficar lá. Não é, é porque é gostoso estar lá. E quando a gente vem para cá, a gente se esquece do gostoso que está lá. E aí não quer ir para lá, não quer voltar. Pensa que aqui é que é o melhor. Mas é difícil, eu não quero ir ainda não. Pois é. É para quê? Não está na hora, não quer não, não quer não, não quer não. Aí de lá para cá, não, também não quer não. Cara, o espírito sabe que tem que vir reencarnar. É igual a história da morte aqui. Não quer ir para lá, não quer morrer, não quer morrer, não quer, mas tem que ir. Aí chega um momento que vai. E de lá para cá, não quer, aí fica adiando, até não ter jeito, no limite ele vai ter que descer. Reencarnar outra vez. Que coisa mais interessante. Isso significa o quê? Que nós espíritos, nós pessoas humanas, somos tão cheios de dúvidas, né? Que a gente, poxa, a gente está apegado a uma coisa que não quer deixar, sabendo que tem que deixar. E aí, o sofrimento. Questão A, 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Eita, que a questão é boa. Resposta. Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ou seja, se desligou do corpo, não interessa mais. E se não interessa mais, para quê? Não liga mais para a situação, né? A não ser que seja um espírito que está muito agarrado. Olha só, era muito apegado, o apego, muito apegado ao corpo. Quando ele vai para o lado de lá, ele fica ligado ao corpo durante muito tempo. E Acho às que a vezes pessoa, quando ela é narcisista, ela sofre muito, né? sofre. Deve sofrer muito nesse processo Sofre. de desencarne, por conta do apego ao estético. Verdade. Ela não sofre nem só quando desencarna, mas aqui mesmo. Quando percebe que o corpo começa a envelhecer, haja sofrimento. E haja botox.
e puxa daqui, puxa daquela, e puxa o pescoço, e puxa não sei o quê, e faz a lipoaspiração, e não sei o que lá. Ou seja, já começa a sofrer daqui, É, por conta da... Ou seja, significa que a pessoa não, ainda não se... Qual é a palavra certa? A pessoa ainda não se ligou, não caiu a ficha, ou seja, já passou o tempo dela, etc, etc. Tem gente que é assim. E tem gente que se mata porque não quer envelhecer. É, não quer ficar com um corpinho feio, não, enrugado. Tem gente que se mata por conta disso. Um filósofo ou escritor espanhol, não, é argentino, ele se matou com 40 anos, porque não queria passar daí, não. Ah, que loucura! Não queria ficar envelhecido. Bom, aí, problema para ele depois. Continuando. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito, os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Resposta. Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Aqui. Depende, aqui tudo depende da tal de evolução. a gente Quanto vai mais... ver isso até o fim do livro. Não, isso aqui é o tempo todo. Aliás, a doutrina espírita, de forma geral, tudo. Só que fala de outra forma aqui, outra lá, um romancezinho e tal, mas tudo que está lá, no fundo, nas entrelinhas, depende da evolução. Pronto. Depende da evolução. André Luiz, lá vem André Luiz, nosso lar. Por que eles estavam no umbral? Estavam no umbral. E depois de 8 anos ele muda de local, vai para uma outra localidade mais tranquila. Porque ele mudou, ele evoluiu o pensamento vibratório. Olha, a evolução. O que é evoluir o pensamento vibratório? É fazer a oração, uma prece, e esta prece faz com que a gente eleve o nosso nível vibratório. E elevando o nosso nível vibratório, a gente se encosta ou se nivela a quem está mais acima. E a quem está mais acima consegue captar a gente e carregar para o outro lado. Elevou o pensamento vibratório, olha só a evolução. Elevou o pensamento vibratório, ele foi transferido. Comentário, Sandro? Não, tá. Essa parte é clara, bem. Bem clara. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencem ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para estes objetos? Resposta. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não daqueles objetos. Olha só, grifando. Essa aí é a forma correta É, de se comportar, né? essa é a forma correta de se comportar. Porque tem muitos que ficam apegados mesmo e às vezes deixam bens e a família está brigando pelos bens e ele fica perturbado do outro lado porque estão mexendo no que é meu, é meu, aquela questão da posse das coisas, né? A questão do apego. A questão do apego. E esse apego é que acaba atrapalhando a nossa vida espiritual, a nossa vida evolutiva. E aí ele vem com essa questão dizendo que poder lembrar pode, de uma maneira saudável. Isso. Assim, atrelando os objetos às pessoas que ele teve algum tipo de relação. Né? Lembra dos objetos, aí faz referência às pessoas que ele teve mais apreço quando encarnado. Isso mesmo, muito bem. Então, o conhecimento desta doutrina, Sandra, tu já sabias, porque tu adora esta doutrina, eu já percebi no teu comportamento, tu adoras essa doutrina, e
o estudo, a maravilha desse estudo é que abre nosso leque de entendimento extremamente abrangente. E que a gente começa a entender um monte de coisas que a gente não entendia antes. Um monte de coisa. Aí a gente começa a se conformar. Aí a gente aqui começa a perceber a grandeza do Pai Celestial. A gente, com esse conhecimento, a gente tem plena certeza de que Deus está por trás de tudo, e tudo que acontece é por conta da sua permissão, e tudo que acontece de bom ou de ruim nada mais é do que algo que vai melhorar a nossa vida, nossa caminhada espiritual. Pronto! Este é o Deus verdadeiro que a gente começa a acreditar diferente daqueles outros, né? Deus das outras religiões. Mais algum comentário, Sandrinha? Não, está tudo tranquilo. Então, vamos lá, aqui no 312. E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal. Os espíritos a conservam? Resposta. Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espírito. Bom, então, a lembrança dos sofrimentos, né, faz com que ele vislumbre o valor da felicidade. Eles podem gozar, eles podem perceber como espírito. Ou seja, chegam à conclusão de que os sofrimentos são necessários para a depuração dos seus espíritos, das suas almas. E aí eles percebem que o sofrimento não é castigo, e sim apenas um elemento educativo que dá um empurrãozinho para que ele possa evoluir até com mais rapidez. Então, não pode ser negativo o sofrimento, qualquer que seja ele, apesar da gente não gostar. Mas o remédio amargo, quanto mais amargo, mais certa é a cura, mais eficaz. (313) O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Resposta. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com a natureza impura, qual a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, existem dois tipos de felicidade. Uma ilusória, passageira, e a outra eterna. A gente está aqui na ilusória e não quer perder esta aqui, achando que se perder, né, vai acontecer aquele monte de coisa. Mas a verdadeira felicidade é a verdadeira espiritual, porque esta todos nós queremos, inconsciente ou inconscientemente, e que nós chegaremos um dia lá. O que Jesus diz? A felicidade não é deste mundo, né? Isso, eu ia falar exatamente. Passa por momentos felizes, que a gente acredita ser felicidade mesmo. São só momentos agradáveis. Eu penso assim, né? São momentos agradáveis que a gente vai ser feliz mesmo quando a gente evoluir e do lado de lá, não aqui. Exatamente, Sandrinha. Exatamente isso. Eu também ia exatamente citar essa frase de Jesus. A felicidade não é deste mundo. Bom, vamos ver os comentários de Kardec com relação a essa questão. Exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Ou seja, ele percebe que aquilo que eu fui feliz ali na Terra não tem nada a ver. Não é felicidade apenas
ilusória. Esta daqui é muito mais interessante e 10.000 vezes, como ele falou ali, 1.000 vezes preferível a esta felicidade terrena. Sandrinha, vamos terminar por aqui. Vamos. Quer fazer alguma pergunta, algum comentário mais? Nossa, achei muito, só acho maravilhoso, é muito interessante a gente perceber que é o que que nos espera quando a gente passar para o lado de lá. Como a gente vai passar de fato a saber das coisas. Isso. Não vai passar de fato a gente perceber as coisas. E olha só, eu fiquei me perguntando, eu fiquei até certo ponto feliz, quando na última reunião, lembra? Aí na casa de Ana, Sim, ela falou que o pai dela se comunicou. Ou seja, não faz sim. muito tempo que ele desencarnou, não. Lembra? Não faz muito tempo. E ele já está Sim. se comunicando. Isso significa dizer que ele não passou, não está sofrendo, não. Ele está trazendo comunicação para o grupo familiar, fazendo orientação ao grupo familiar. Isso me encheu de felicidade, porque eu percebia que o camarada não está em lugar. Desencarnou e logo ele foi resgatado. É lógico Que que bom ele que teve. eles estão juntos, né? Pelo que parece, eles estão juntos Sim, lá. sim. Estamos juntos. E A mãe aí, também. e aí, se ele já deu comunicação fazendo essa orientação, dá para perceber que ele não está num local muito, né, muito atrasado. Ou seja, não está no umbral, como André Luiz passou 8 anos. Por quê? André Luiz passou 8 anos lá, esquecido. E ele não faz muito tempo, desencarnou e já está comentando, já está dando instrução ao grupo, demonstrando para nós que não precisa ser tão evoluído assim, porque, logicamente, ele teve os seus defeitos, e muitos. Né? Ele desencarnou com 92 anos, 99, sei lá, com mais de 90. Com certeza, numa vida longa dessa, na juventude, ele deve ter errado muito, até depois de adulto. Mas isso não atrapalhou, né? Que ele pudesse perceber que estava liberto já. Isso é muito interessante, porque me encheu de esperança que quando eu for para o lado de lá, eu não devo demorar muito tempo lá pelo umbral, que é exatamente o lugar que eu estou pensando que vou ficar. Beleza, Sandrinha? Beleza. Eu queria que isso só servisse para dar uma motivação para a Ana, para ela se dedicar mais a essa capacidade que ela tem, Isso, da mediunidade. isso, Eu acho isso. que muita coisa que acontece a ela é porque é falta de trabalho na mediunidade. Ela precisa trabalhar isso nela. Além de falta de trabalho, fica em dúvida certas vezes em determinadas situações e tal, não sei o quê. Daí, eu comentei com ela a respeito do caso, porque ela me falou que tinha tomado um copo de cerveja, ou coisa parecida, mas eu, quer dizer, incentivei, ó, eu fiz só incentivar, porque na verdade é assim mesmo, os espíritos quando querem uma circunstância, mesmo qualquer que seja uma circunstância não muito boa, se eles têm que fazer o trabalho, não importa. Se o médio está bom, se o médio não está, se o médio está meio ligado, se não está. Se precisa, eles usam o instrumento que eles têm no momento para fazer o trabalho. O trabalho tem que ser feito. Beleza? Então vamos lá. Sandrinha, faz a prece para nós. Faça Encerramento. assim. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais dessa doutrina, que com certeza vai contribuir para a nossa evolução, enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos. Agradecer a presença dos espíritos que coordenaram este trabalho, tornando este ambiente agradável e harmônico, para que os estudos pudessem mais eficaz. E assim, agradeço novamente, devido a nossa semana boa, e todos nós possamos passar por ela de uma maneira agradável
e que na próxima domingo possamos estar de volta para mais estudo. Dessa forma, damos por encerrado o estudo do livro dos Espíritos da tarde de hoje. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, não esqueça Eu não sei daquele... o que foi que houve do Sérgio, que deve ter dado problema lá no computador dele. Deve ter dado um pane. Não te esqueça daquele negócio Sim, eu vou bolar mais nomes. para eu poder colocar lá no frontispício Do das, YouTube, né? das reuniões do YouTube, para eu poder começar a divulgar. Tá? Com esse nome, Certo. eu vou começar a divulgar com isso aí, e depois eu vou passar para vocês olharem como ficou. Tá certo, então. Eu vou fazer uma introduçãozinha, uma capa, como se fosse uma capa, com o nome do grupo lá em cima, bem no meio o assunto, o tema e o que a gente está estudando, e mais embaixo eu coloco eu como coordenador, aí coloco um fundo musicalzinho lá, para depois iniciar o estudo propriamente dito. Beleza, Certo. minha Pode pessoa? deixar, que essa semana eu cumpro essa missão. Tá bom. Beijo, um cheiro Beijo. na nossa mamãe. Bom resto de domingo. Para ti Até também, amanhã meu lá, bem. né? Até Eu amanhã estou lá. pensando se eu vou, porque Tá eu certo. também vou fazer, amanhã eu vou, porque como eu tive contato assim, com meu irmão, eu não sei se eu estou relutante de ir. Certo, Mas eu vou certo. fazer o teste, se eu conseguir fazer o teste amanhã, mas eu não Uhum. tenho nada, eu espero que eu não tenha nada, porque eu não estou sentindo Mas nada não, e não pode ter, eu não não, entrou em contato com ele. eu não tive contato assim, Certo. Tá ok. mas em todo caso eu vou fazer o teste e aí eu vou amanhã, Tá certo. Tá ok, tá Sandrinho. bom? Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.